E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Eu tô ligado que muita gente aí que desenha tem dificuldade com mãos, né? Mãos é um bagulho aí que é muito recorrente quando você pergunta pra alguém o que a pessoa tem de dificuldade, né? Geralmente vai falar mão aí, pé e várias outras coisas, mas mão sempre acaba aparecendo por aí. E hoje eu vou trazer pra vocês aqui algumas dicas que eu fui aprendendo aí nesse tempo que me ajudaram aí a como entender melhor essa questão de desenhar a mão, e que hoje em dia, quando eu tenho uma referência ali, eu consigo fazer tranquilo, assim, as mãos, sabe? Assim, às vezes eu acabo penando, dependendo se for uma mão muito complexa, mas com referência, tendo aquele auxílio visual ali, me facilita muito. E essas dicas aí fizeram eu conseguir dar essa destravada, assim, né, com esse problema de desenhar a mão. Então é bom que vocês param de esconder aí as mãos dos seus desenhos, né? Porque a mão, ela é uma seta, assim, muito importante pro seu desenho, né? Pra chamar atenção. Além do rosto do seu personagem ali, as mãos, ela chamam muita atenção, principalmente quando ela é muito bem feita e muito bem pintada e muito bem desenhada, né? Então é interessante você aí estudar a mão e aprender a usar elas, né? De jeito interessante. Bom, vocês estão vendo aqui, eu desenhei aqui rapidinho uma mão, né? Baseado nessa referência aqui. Eu curto fazer uma parada um pouco mais estilizada, né? Tô vendo assim que não tá 100% igual, mas a ideia ali do gestual ali da mão tá aqui, né? Então eu vou mostrar pra vocês aqui rapidão como que eu penso nessas divisões aqui, né? Pra vocês separarem aí de um jeito interessante e mais simplificado aí, todas essas partes das mãos, né? Vocês podem ver aqui que eu separo em 3 cores, né? Tem essas cores aqui, rosa, que é basicamente ali a palma da mão, que eu gosto de fazer esse formato como se fosse um quadrado assim, sabe? Né? Tridimensional. Mas é um quadrado que ele é maleável, assim, que ele se mexe. Então eu gosto de separar nesse esquema, pelo menos na parte da palma da mão ali. Poderia ter mais divisões ali, mas para simplificar bem, eu acho que esse formato, assim, é o mais interessante. Tem aqui o formato das linhas ali da palma da mão, que também ajuda você ali a sair pro dedão aqui, né? Vocês estão vendo que se eu colocar o rosa aqui junto, ele faz meio que a divisão aqui do meio da mão, tá vendo? Ele faz meio que essa almofadinha aqui, que é meio que uma preparação aqui da onde o dedão vai sair, né? Então eu curto fazer esse formato aqui também. Eu vou desenhar ele depois de jeito 2D para vocês entenderem melhor, mas só aqui representando em cima de referência pra vocês entenderem isso. E aí tem essa linha aqui, eu curto fazer porque quando, eu vou mostrar pra vocês, mas quando vocês dobram a mão, dessa linha aqui pra cima, ele acaba dobrando junto, acaba levando os dedos juntos, sabe? Quando você puxa a mão assim pra dentro, né, os dedos, essa parte aqui ela acaba rotacionando junto ali, por isso que tem essa linha aqui que eu fiz, meio onde que dobra ali, né, quando você dobra os dedos, se você reparar, ele faz um movimento ali junto, né, porque os dedos aí, essa mão consiga fechar. E aí temos a parte azul aqui, que são os dedos, né, que eu basicamente curto dividir aí em 3 seções aqui, o dedo, né, o dedão eu faço em 2, né, porque quando você dobra ali, você vê que ele tem essa dobra aqui, né, que já acontece aqui normalmente, e tem essa outra dobra aqui também, mas essa dobra aqui eu já destaco ela nessa parte verde aqui, né? Vocês podem dar uma olhadinha, né? Então, basicamente, você pode pensar o dedão como se ele dobrasse 2 vezes e os outros dedos em 3 vezes, né? Nessa ideia, assim. Que o dedão, ele meio que faz parte dessa almofadinha toda aqui. Então, ele é um pouco diferente do resto, né? Então, são basicamente essas três partes, né? E aqui eu vou explicar pra vocês como funciona mais ou menos cada parte. Antes eu vou desenhar aqui de uma forma mais 2D aqui, só pra vocês entenderem mais ou menos como que vocês podem pensar toda nessa construção aqui, né? Então, mais ou menos aqui, né? Aquele é o formato da parte rosa ali. Aí aqui é aquela almofadinha do dedão, né? E aí o dedão seria mais ou menos essa divisão aqui, né? Que fica meio pra fora. E outra aqui no meio, e aí acaba tendo esse formato aqui, né? E aí tem todos os 4 dedos aqui em cima, né? Que é basicamente o mesmo esquema, né? Mas aí você pode pensar nessa parte superior aqui, né? Você entender mais ou menos como que fica posicionado os dedos, dá pra gente pensar mais ou menos assim, ó. O tamanho de cada dedo, né? É mais um formato mais ou menos assim. Porque o dedo do meio, geralmente, ele acaba sendo o maior de todos, né? Então a gente tem aqui o indicador, né? O dedo do meio, o anelar e o mindinho. Então ele acaba seguindo esse formato aqui, né? Na altura dos dedos. E aí acaba tendo essa divisão dos dedos, então é mais ou menos esse formato aqui, tá, gente? Por isso que eu acho interessante, toda vez que eu faço um tutorial, eu falo pra vocês pegarem uma referência e tentarem desenhar esses formatos em cima da foto, né? Eu falo isso só pra vocês entenderem e absorver um pouco melhor essas ideias. Então, pra essa parte rosa aqui, né, que é a palma da mão, eu curto fazer esse formato aqui, vou fazer de um jeito mais tridimensional pra vocês verem, né? Aqui seria onde ficariam os dedos, né? Eu curto fazer como se esse formato ele pudesse dobrar, tá? Uma parada um pouco mais orgânica, assim, sem ser tão geométrico, que eu sinto que me ajuda muito mais quando eu tenho que fazer algum gestual aí que a mão tá com um jeito muito diferente e tudo mais. Então, esse formato aqui, ele me ajuda bastante nessa questão, tá? Para essa parte verde aqui, né? Você pode pensar dividindo aqui, pegando essa ideia desse primeiro sketch aqui, né? Pode pensar mais ou menos nesse formato aqui, né, da onde é a palma da mão, e pensar como se você destacasse essa região aqui, ó. Imagina que você destacou aqui, como se fosse uma outra pecinha aqui, sabe? E aí o dedão, ele ficaria mais ou menos aqui no meio, assim, né? Por aqui, mais ou menos. Ele sairia daqui, né? E aí,
Pra questão dos dedos, eu curto pensar em 3 divisões, né? Imagina um cilindro assim, ó, com 3 divisõezinhas, mais ou menos assim. E eu gosto de pensar nesse formato, em vez de você pensar no cilindro reto, eu gosto de pensar nesse formato um pouco mais distorcido, assim, sabe? Eu acho que fica mais interessante na hora de você desenhar um dedo ali. Eu acho que fica mais legal, sabe? Então eu gosto de pensar nesse formato. Acabou que ficou um dedo meio longo aqui, né? Mas só pra vocês entenderem. Então eu gosto de fazer esses três divisões aqui. E na hora que você for fazer um esboço mais rápido, na hora que você quiser marcar um dedo, você pode só fazer isso aqui, ó. Um dedo dobrado, mais ou menos assim. Depois você vai ter que fazer aqui o formato, né, dos cilindros. Então você basicamente ali já você faz um mini esqueletinho ali, um desenho palito, pra você só encontrar ali o formato do movimento. E aí você consegue fazer ali de um jeito mais rápido, sabe? Esse gestual, assim, dos dedos, sabe? Então eu curto fazer esses esqueletinhos assim, pra poder marcar antes de desenhar um dedo, porque me facilita bastante e me adianta bastante tempo também. Na hora que eu tô rabiscando rapidão ali, né? E o dedão, como eu falei, você pode interpretar ele como só 2 divisões, né? Então, basicamente, seria mais ou menos isso aqui. E aí, os outros dedos, eles acabam tendo um pouquinho mais, uma divisãozinha a mais aqui, né? Agora, falando dessa questão da mão fechada, né? Dela dobrar, vou desenhar ela aqui de lado pra vocês verem. Isso aqui seria basicamente essa parte aqui, né? Então, essa divisão aqui ficaria mais ou menos aquela parte que dobra, né? Essa parte aqui, essa região aqui, né? Eu marquei em verde. Aqui ficaria mais ou menos o dedão, assim, e aqui em cima os dedos, né? Então, gente, essa divisão aqui que eu fiz é basicamente pra você imaginar como se ela fosse fazer esse movimento aqui, ó, os dedos, né? Vamos ver se eu consigo fazer meio que uma animaçãozinha pra vocês verem. Como se os dedos rodassem através dela, assim, sabe, ó? Então, quando você fecha a mão, ela vai fazer basicamente isso aqui. E aí você pode imaginar os dedos fechados mais ou menos assim. Ele iria girar por ali e ia fechar a mão mais ou menos assim. E aí todos os dedos fariam mais ou menos esse mesmo movimento, né? Então é basicamente isso, pra isso que eu faço essa divisão. Pra você ter essa ideia, como se aqui tivesse um certo eixo, assim, e os dedos fizessem movimento através dele aqui, sabe? Então é basicamente isso, gente. Essas aqui são as informações que eu uso, né, pra interpretar mais ou menos como funciona a mão. E aí o esquema é vocês começarem a desenhar essas formas de uma forma mais tridimensional, né, pra vocês poderem entender melhor como funciona. Por isso que é tão importante a perspectiva, né? E aí vocês desenharem todos esses formatos aqui, tanto a palma da mão ali, como a almofadinha ali do dedão, e até mesmo os dedos, né? Os cilindros dos dedos, assim, vocês desenharem aí de uma forma mais tridimensional, para vocês tentarem absorver toda essa noção, assim, essa ideia. E aí vocês podem começar a criar um pouco mais a mão de vocês. Os dedos aqui, ó, eles saem mais ou menos aqui aí de cima da mão, né? Imagina que tá meio que preso ali. E aí você pode, sei lá, fazer esse dedo aqui dobrado, por exemplo. Lembrem sempre da sobreposição que acontece, né, das coisas, dos dedos, assim. Um dedo do outro acaba sobrepondo, né? Isso aqui eu tô fazendo sem referência, tá, gente? Então, pode ser que acabe ficando meio errado, assim, mas é só pra vocês entenderem mais ou menos. E aí, vocês vão praticando, né? E aí vocês podem pegar referências, tentar fazer algumas mãos aqui, fazer meio que junto, pra ver se eu consigo reproduzir aqui uma dessas mãos, né? Vocês viram no começo do vídeo que eu mostrei aqui, eu tava tentando meio que aquecer um pouquinho. Essa aqui até saiu tranquilo, mas tem algumas mãos que algumas posições é um pouco mais difícil do que outras, né? Então vou tentar fazer algumas aqui. Como eu consigo entender um pouquinho hoje em dia, né? Um pouco melhor do que antes, eu acabo fazendo mais o shape da mão, assim. Tipo, da palma da mão. Do movimento que ela já tá fazendo ali, né? E aí eu vou meio que construindo em cima disso. Mas eu recomendo vocês fazerem, pra vocês entenderem melhor, façam a construção assim mais certinho, sabe? Pra vocês absorverem um pouco melhor as informações ali e poderem ter uma estrutura ali depois quando vocês forem tentar fazer um pouco mais solto, né? Um pouco mais definida, né? Aí eu vou tentar fazer aqui o esqueletinho dos dedos, mais ou menos aqui na ideia, né? E sempre levando em consideração os espaços das coisas, tá, gente? Tipo, quando você estiver estudando com referência, olha os espaços dos dedos, tentando ver se tá fazendo sentido ali mais ou menos. Mesmo que não fique 100% igual, tenta olhar essas pequenas informações assim, para que vocês façam o estudo de forma consciente, né? Porque não adianta nada vocês fazerem ali só por fazer e não absorver nada, né? Bom, como eu falei aqui, ó, eu fiz os esqueletinhos que eu curto fazer, né? Vou pagar aqui pra fazer meio que por cima, e aí eu vou começar a construir os dedos. Vou começar por esse aqui, porque ele vai estar na frente de todos, né? Então, basicamente aqui assim, ó. Curto fazer esses formatos que eu falei pra vocês. De um jeito mais orgânico, porque eu acho que fica mais bonito, assim, os dedos, né? Mas basicamente, em cada quina que tem marcado aqui, ó, é uma divisãozinha dos dedos que eu faço. Por isso que eu faço esses esqueletinhos, assim, bem divididos, né? E aí outra parte ali parece só um pouquinho do dedo indicador, né? Continua no dedo de indicador lá de trás, continua na mão aqui. O dedão aqui ele é bem mais simplesinho, né? É basicamente assim, gente, que eu vou
Quando eu vou estudar a mão, eu faço isso aqui, mano. Pego a referência e vou tentando interpretar ali o que tá acontecendo, sabe? Faz um tempo que eu não faço esse tipo de estudo aqui, então acabou faltando um pouco de gestual nessa mão aqui, né? Tipo, ela tá um pouquinho mais fechada, assim, não sei explicar. Talvez no dedão aqui falta um pouquinho de gestual. Mas é isso, o estudo serve pra você ir absorvendo essas informações, assim, vendo como que você pode melhorar as coisas. Eu não faço bastante tempo, acabou ficando mais ou menos, né? Mas eu acho que ficou relativamente bom. Eu vou deixar um pouquinho mais bonitinho aqui. Dar uma refinadinha legal. A gente tem um estudinho interessante aqui, bonito, né? Lógico, quando você for estudar a mão pra valer, assim, não precisa ficar deixando tudo bonitinho não, tá, gente? Eu tô fazendo aqui mais pro vídeo mesmo. Bom, então ficou mais ou menos desse jeito aqui, né? Acabei deixando um pouquinho mais estilizado do que deveria, mas é só pra vocês entenderem como vocês podem usar essas informações, assim, a favor, para que vocês possam estudar aí, possam criar a mão de vocês do jeito que vocês quiserem. Uma coisa que é interessante, que quando o povo me pergunta bastante, o que eu faço quando eu não acho referência na internet, né? Eu tiro foto, mano. Então, se você não achou referência do jeito que você quer, pra mão, por exemplo, qualquer outra coisa, até de pose, vai lá e se veste com o seu personagem, ou pelo menos coloca em roupas parecidas, ou posiciona a sua mão da forma que você acha que pode chegar mais próximo ali, sabe? Nem que seja um pouquinho diferente, não tem problema. Mas só pra vocês terem uma coisa visual, uma muleta visual ali, sabe? E fazer tudo de cabeça é muito difícil, gente. É muito complicado. Então, optem por usar referência e se não achar, façam as próprias referências, certo? Vamos tentar fazer mais algumas mãos aqui. Tentar fazer isso aqui, que é um pouco mais difícil, né? Tem que estar segurando um objeto, um pouquinho mais complicado. Vamos ver se vai rolar alguma coisa aqui, né? Tentar buscar o shape primeiro, que é a forma que eu acho mais interessante, pelo menos hoje em dia, né? Eu acho que mais ou menos esse shape aqui já funciona. Agora eu vou tentar começar a construir alguma coisa a partir disso aqui, né? Vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Eu vou começar a construir os dedos aqui, mais ou menos onde vai estar a divisão dos dedos, né? Mais ou menos aqui. Os outros ali atrás vão estar meio que sobreposto, né? O dedão aqui segurando o lápis. E aí os outros dedos ali vai meio que seguir o movimento desse indicador, né? O dedo do meio, ele meio que se apoia aqui no lápis, né? Pelo que eu tô vendo ali. Ele meio que acaba aqui assim. E tem o dedo aqui anelar, que ele atravessa. Ele acaba ficando um pouquinho mais baixo ali, né? Mais ou menos até aqui assim. Ele abaixa. Ele vem até que ele vaza um pouquinho aqui pra baixo, né? Então, vamos fazer mais ou menos aqui o tamanho do lápis. Pra ter uma marcação. E aí esse anelar aqui, ele acaba vindo aqui e acaba aparecendo aqui embaixo, né? E o outro ele termina aqui. E aí o dedinho ele tá lá atrás, escondidinho. Não aparece quase nada. Ele tá bem escondidão, né? Então a gente pode só completar aqui o lápis. E temos uma mãozinha segurando o lápis, que ficou bem interessante, mano. Essa mão aqui sai um pouquinho mais tranquila. Tem umas coisinhas que dá pra melhorar aqui, mas eu acho que no geral ficou bem legal. Esses estudos que eu faço, gente, quando eu faço esses vídeos explicando, eu faço esse estudo aqui pra que vocês possam fazer junto também, tá? Se vocês quiserem. Vou deixar a referência assim do lado pra que vocês quiserem tirar print ou pausar o vídeo aí mesmo e ir fazendo junto. É bem interessante, assim, né? Tem gente que não curte estudar muito sozinho, então às vezes o vídeo acaba ajudando aí quem seja com vontade de uma companhia, assim, mesmo que em vídeo, né? Pra estudar, certo? Essa aqui, ela é semelhante à primeira que a gente fez, né? Mas ela tem uma força assim a mais, né? A pessoa tá fazendo uma força na mão. Então tentar passar essa informação aqui vai ser complicado. Mas tá? Não podemos desistir desses desafios assim, né? Não é porque é difícil que eu vou deixar de fazer, né, mano? Como eu falei, eu gosto de pegar mais ou menos o formato que a mão tá fazendo aqui, né? E agora vamos começar a tacar uma construçãozinha assim, um esqueleto, né? Bom, o dedão vai ficar ali padrão, né? O dedinho, ele começa mais ou menos aqui, onde eu parei essa linha. O outro dedo, ele tá se contorcendo bastante, né? Então ele vai acabar mais ou menos aqui perto do dedão. Deixa eu fazer o dedão aqui, que ele vai ser uma base boa de referência na distância dos elementos aqui. Então, esse aqui acaba mais ou menos aqui. Os outros dedos estão mais pra cima, né? Eles estão fazendo uma certa força também, mas não é nada tão gritante quanto os outros. Eu acho que isso aqui é uma base boa. Eu acho que já dá pra levar legal. Vou só marcar aqui mais ou menos onde que pode ser aqui as coisas dos dedos. A base aqui onde começa, né? E agora eu vou dar uma apagadinha por cima aqui e dar uma refinada. Vamos lá. Bom, gente, então acho que é basicamente isso. A gente fez alguns estudinhos aqui que eu acho que renderam mãos bem interessantes aqui. Eu acho que depois explicar basicamente o que eu penso, né, sobre toda essa questão de como fazer mãos. E foi a melhor forma que eu aprendi, assim, né, pra desenhar mãos, assim, dessa forma mais simplificada e que eu acho que acaba tendo um gestual interessante, né. Todas essas linhas aqui, né, toda essa questão de fazer os dedos desse formato aqui, assim, né, em vez de você fazer o cilindro todo reto, assim, né, você pensar nas linhas mais ou menos assim, nas divisões, eu sinto que fica muito mais interessante, dá um movimento mais legal, sabe? Então é legal vocês pegarem as referências e tentar achar esses movimentos e usarem da melhor forma que vocês acharem aí
para que vocês façam mãos bem legais. Não escondam mais suas mãos, estudem, é bem interessante. Quando você começa a pegar o jeito, você vê que, pô, é muito divertido desenhar a mão, cara. Não vai ser mais um bicho de 7 cabeças, tá? Tipo, vocês fazerem esses estudinhos, entenderem todas essas informações que eu passei pra vocês aí, vocês vão ver que desenhar mãos não é tão chato assim. É legal. E se vocês conseguirem entender, fizerem uns estudos aí na casa de vocês, vocês me falem aí nos comentários que eu quero saber se deu pra entender como é que funcionou, se essa forma foi mais interessante, se vocês conhecem alguma outra forma que funcionou pra vocês, certo? Essa aqui foi a forma que eu acho que me fez entender. Então eu tô passando pra vocês basicamente aí o que eu estudei, tá? Esse canal aqui, quando eu faço tutorial, por não ter muita prática, assim, de ensinar, entre aspas, né? É basicamente um diário, assim, que eu vou passando, que eu vou aprendendo. O que eu sou basicamente um estudante aqui, igual vocês. Todo mundo que tá em arte é um estudante, né? Então, minha forma de passar aqui é como se eu estivesse aqui só jogando o que eu li por aí, o que eu vi um vídeo, só que da minha forma, né? Do meu jeito de explicar. Eu espero que vocês estejam gostando desse tipo de vídeo. Deixa o gostei aí embaixo que me ajuda a saber se vocês estão curtindo. Me sigam nas redes sociais, é tudo BuzzShip. Deixem um comentário aí se vocês curtiram esse tipo de vídeo aqui. Se vocês querem mais vídeos assim, e se vocês têm alguma outra parte do corpo, por exemplo, que vocês tenham dúvida, porque se eu souber alguma coisa, eu posso tentar trazer aqui, e se eu não souber também, pelo menos nesse momento, quando eu estudar, eu vou trazer aqui pra vocês também, certo? Eu vou atrás de estudar pra poder trazer pra vocês. Muito obrigado, valeu, falou, e até o próximo vídeo. Tchau!